Então, gente, deixa eu apresentar para vocês a régua que a gente tem aqui no CTI, que é uma régua de gases, tá? É onde sai o oxigênio, o ar comprimido e é onde sai o vácuo. Todo hospital, todo leito, ele possui essa régua aqui. E ele é super importante porque ela auxilia a gente a conseguir dar melhor oxigenação ao paciente, tá? Então, o verde é o oxigênio, tá? O amarelo é o ar comprimido e o sistema de vácuo ele sempre é cinza, tá? Essas cores são universais. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar essas cores aqui para simbolizar essas redes, tá bom? Todo ventilador ele precisa ser conectado a essa rede. Eu preciso ofertar ao meu paciente o oxigênio e esse oxigênio ele vem sempre em 100%, tá? Lembrando que o ar atmosférico, o oxigênio fica em 21%. Então aqui eu tenho 100% de oxigênio. Esse oxigênio, ele não pode ir nessa porcentagem por completo. Então eu misturo ele com ar comprimido, que é o restante dos gases que existem na atmosfera. Então isso aqui vai para o ventilador e do ventilador ele faz essa mistura, ok? Então nós temos o circuito do ar comprimido, que eu conecto ele na rede. E eu tenho o circuito do oxigênio, que eu também vou conectar na rede. Ok? Esse ventilador aqui é o ventilador que a gente utiliza na nossa emergência, tá? Ele tem uma característica que para poder utilizar ele eu preciso calibrar. Então, se ele estiver desligado, eu preciso calibrar esse aparelho. A calibração ele demora em torno de uns 10 minutos. E se a calibração não funcionar, eu preciso novamente calibrar. E isso é um tempo muito grande para quem está precisando do aparelho. Então, o que a gente opta aqui dentro da nossa emergência? A gente opta por deixar ele em stand-by. Então, ele já está calibrado e ele está em modo de stand-by. Então, gente, agora eu vou ensinar vocês a como é que faz a conexão do aparelho. Esse ventilador, quer dizer, a maioria dos ventiladores, eles são de ramo duplo. Então, eu tenho a saída do ar, o aparelho do paciente, e eu tenho o retorno desse ar, que sai do paciente e vai para o aparelho. Vocês estão vendo esse conjunto aqui de peças? Isso aqui é o nosso sensor de fluxo. Precisamos ter muito cuidado com esse aparelho aqui, com esse conjunto, porque ele é muito frágil. E é através desse conjunto aqui que eu consigo fazer a leitura dos gases que está saindo do paciente. Então eu consigo saber qual é o quanto de volume corrente, qual é o fluxo, qual é a pressão que está vindo desse paciente. Então se isso aqui estiver mal posicionado, mal conectado ou quebrado, ele não faz a leitura. Então vamos lá, gente. Isso aqui é o nosso circuito, são as traqueias que são utilizadas para poder conectar o ventilador ao paciente. Tá? São feitas de silicone, elas são um produto que vai para a autoclave, ela é esterilizável. Toda vez que o paciente deixa de usar o aparelho, a gente utiliza, pega esse material, manda para a esterilização e ele volta dentro do nosso saquinho, todo bonitinho, esterilizado, tá bom? Então, ramo duplo, coloco na saída do ar e coloco na entrada do ar. Aqui na ponta, vocês estão vendo essa estrutura aqui? Isso aqui é um filtro, tá? Quando a gente respira, a gente utiliza o nariz para poder puxar esse ar. E o nariz tem 3 funções importantes. O nariz ele tem a função de purificar esse ar, de filtrar esse ar. Ele tem a função de aquecer e de umedecer. Quando eu coloco o paciente no tubo ou na traqueostomia, eu perco a função do nariz, porque o ar está deixando de passar por ele. Então eu preciso substituir o meu nariz, e aí eu substituo por essa estrutura aqui, que é o filtro. Esse filtro aqui, ele tem uma característica importante. Ele tem a função de ser hidrofóbico, ou seja, ele retém a água, e ele tem a função de bactericida também. Então eu coloco apenas ele aqui na ponta. Tá? Em outros momentos a gente colocava 2 filtros, um aqui e um aqui perto da saída. Agora a gente só utiliza aqui na ponta. Então, gente, aqui na nossa emergência, a gente optou por deixar esse ventilador em modo stand-by
principalmente por conta daquela questão da calibração, tá? E por conta disso, existe a possibilidade de deixar já os parâmetros ajustados para a primeira ventilação quando o paciente é intubado e sedado, ok? Então vamos começar pela FO2. Sempre quando você vai fazer a primeira ventilação do paciente, a gente coloca a FO2 a 100%. A gente não sabe quanto tempo esse paciente ficou com uma oxigenação deficitária. A gente não sabe quanto tempo ele ficou com uma necessidade maior de uma oferta de oxigênio. Então a gente sempre coloca ele em 100%. Tá? O segundo parâmetro que eu vou verificar aqui é a frequência respiratória. A gente sempre preconiza deixar até no máximo 20 no primeiro momento. Os cálculos que a gente faz mostram que isso aqui ajuda a gente a ter uma ventilação mais fisiológica. Ok? O segundo parâmetro que a gente está vendo, o terceiro parâmetro, perdão, que a gente está vendo aqui é a pressão controlada, é a pressão inspiratória. A gente sempre opta a colocar o paciente ventilando nesse modo chamado PCV, que é uma siglinha que representa pressão controlada. Tá? Por que isso? Esse modo ventilatório é o modo que melhor protege o pulmão do paciente. E eu não conheço esse paciente, eu não sei se esse paciente tem um pulmão bom, um pulmão muito ruim, um pulmão que consegue se expandir com mais facilidade, um pulmão que não se expande com tanta facilidade. Então, eu não sei, eu preciso então proteger esse pulmão. Então, eu opto por colocar sempre nesse parâmetro aqui, tá? PCV. E ele já vai estar aqui setado, tá? Então, essa pressão aqui, a gente também preconiza deixar até 20, tá? É essa pressão que vai gerar um volume corrente, que é o ar que está entrando e saindo dentro desse pulmão. Então, quanto maior essa pressão, teoricamente, maior é a quantidade de ar que vai entrar. Claro que vai ter a variação da qualidade do pulmão, ok? O outro parâmetro que a gente vai utilizar é a PIP. A PIP é a pressão que fica no finalzinho da nossa inspiração. Toda vez que a gente joga o ar para fora e termina de fazer esse processo, fica uma pressão dentro do nosso alvéolo, do nosso pulmão. Essa pressão a gente conhece como PIP, tá? E a PIP fisiológica, ela varia de 5 a 7. Então a gente opta por deixar dentro desses valores, tá? Aqui a gente optou por deixar por 7. Vou falar para vocês agora sobre o ventilador de transporte, ok? Primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a bala de O2, que vai ser necessária para poder ofertar o oxigênio para o nosso paciente, tá? Diferente do ventilador, que tem o ramo onde tem a conexão no ar comprimido, o ventilador de transporte ele só faz conexão com oxigênio. Então, a modulação da oferta de oxigênio vai vir daqui, de quanto você está ofertando, e o aparelho vai te dar qual é a porcentagem que você precisa, ok? Bala de O2 precisa ficar em 150 litros, ok? Senão a gente não consegue dar segurança no transporte desse paciente. Se tiver abaixo, eu preciso trocar, tá, gente? Se for um transporte rápido, né, aqui na emergência a gente tem a tomografia aqui do lado. Então, se for um transporte rápido, que é um bate e volta, de repente, não tem outra bala, eu posso utilizar. Mas se for um transporte onde eu tenho que ir até a tomografia, da tomografia levar para o CTI, aí que requer um tempo maior, eu não posso fazer esse transporte com uma bala abaixo de 150. Então eu vou conectar o meu chicote de oxigênio, tá, na nossa bala. E vou abrir toda ela. Muito bem. E agora eu vou ligar meu aparelho, tá? Esse aparelho aqui, a gente tem o botão de ligar na lateral e a conexão do ramo índio do ramo ex para ventilar o paciente do outro lado. Ok? Então eu vou ligar. Muito bem. Ligamos o aparelho. Geralmente o aparelho, quando liga, ele já vem com parâmetros já pré-definidos de fábrica. A maioria das vezes é parâmetros em VCV, volume controlado, né?
Só que eu vou precisar ventilar esse paciente com os mesmos parâmetros que ele estava sendo ventilado no ventilador microprocessado. Então eu vou fazer uma cópia do que está ali, naquele monitor, para cá, para o nosso aparelho. O aparelho é igual ao outro no sentido do touch. Então eu vou tocar, vou setar e vou confirmar. Conectei o aparelho na bala de O2. Tá? Meu aparelho está sinalizando que a bala está fechada. Então eu vou abrir a bala. Já abriu ela? Eu acho que ela está toda aberta. Tu abriu. Então vamos ver qual é o defeito que ela tem. Ah, tá. Ok. Modo ventilatório. Eu vou fazer a cópia do modo ventilatório que eu estou aqui no ventilador. Então, se eu tenho FO2 a 100%, eu vou chegar aqui. Primeiro eu vou escolher o meu modo ventilatório, que é PCV. Ok, já escolhi. Agora eu vou botar a 100%. Apertei no local, coloquei a 100%, confirmei. Pressão inspiratória está em 14. Então aqui eu vou pegar a minha pressão inspiratória, vou botar em 14. Frequência respiratória está em 20. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Apertei, setei, confirmei. PIP está em 7, aqui está em 5. 7. Relação inspiratória e expiratória 1:2. Deu tudo certo, agora eu vou validar. E ele começou a ligar. Quero parar, pauso, confirmo. Então, gente, já ligamos o aparelho, tá? De ventilador de transporte, ele já está conectado na bala de O2, e agora eu preciso fazer a mudança do circuito para o ventilador de transporte. Aqui na nossa unidade, o nosso ventilador de transporte também é como duplo. Então eu posso utilizar outro circuito do ventilador para o ventilador de transporte. Ok? Vocês estão vendo aqui que nós temos esse botãozinho que já está em amarelo? Ele é um cadeado, ele é um botão que bloqueia a tela. Eu não consigo mexer nos parâmetros ventilatórios porque ele está bloqueado. Isso acontece depois de um tempo de não manipulação do aparelho. Então, se eu fiquei um tempinho sem mexer nele, automaticamente ele vai bloqueando a tela. Ok? Então, eu preciso desbloquear apertando o botãozinho. E aí, a partir daqui, eu consigo fazer a mudança dos parâmetros ventilatórios. Ok? Então, agora eu vou pegar isso aqui no circuito e vou colocar ali. Simples. Desconectei, conectei no circuito. Lembrando que ele já vai estar conectado com o paciente, ok? Esse tempinho sem ventilação não é um problema nenhum, tá? Não durou nem 1 minuto, então não tem um problema o paciente não ficar ventilado por conta disso. Agora eu vou ligar o aparelho para vocês verem como é que ele funciona, tá? O ideal é que eu tivesse aqui um pulmão de teste, mas como eu não tenho, eu vou usar a luvinha porque ele funciona também para demonstração e eu acho que vocês vão me entender, ok? Então vamos fazer de conta que a nossa luvinha é o nosso pulmão. Liguei o aparelho. Ele já está setado com os parâmetros pré-definidos. Parâmetros esses que eu peguei no nosso ventilador de paciente que já estava ventilado. Ex. O ar entrou, o ar saiu. Okay? Se eu aumentar a minha pressão inspiratória, e aí de 14 eu botei para 20, eu vou aumentar o meu volume corrente. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado com os parâmetros que a gente seta. Esses parâmetros que foram falados anteriormente, eles são parâmetros iniciais de ventilação, porque eu não conheço o pulmão do meu paciente, então eu não sei que tipo de benefício ou malefício eu estou calculando para ele. Então eu vou colocar parâmetros ventilatórios de ventilação primária.
Aqui a gente tem volume corrente elevado. Então agora eu vou diminuir aqui, voltar para 14. Ok. E o nosso ventilador voltou ao normal.